Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre benfeitores e bênçãos, aproveitando de uma mensagem pelo benfeitor Emmanuel. Esta mensagem está no livro Estude Viva. Esse livro do Estude Viva ele é muito interessante, ele traz sempre uma mensagem de Emmanuel e uma mensagem de André Luiz em um mesmo capítulo, onde a primeira mensagem de Emmanuel foi escrita ou psicografada por Chico Xavier e a segunda por Valdo Vieira. Esse livro ele nos traz sempre alguns temas para estudo. Neste capítulo especificamente, no capítulo 4, em que nós vamos tratar da mensagem do benfeitor Emmanuel, os temas que nós estudamos lá ou são o item número 4 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Buscai e Achareis, e a questão 491 do Livro dos Espíritos. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre guias espirituais, benfeitores espirituais, espíritos protetores, de uma maneira um pouco menos teórica, vamos dizer assim, mas mais no sentido de fazermos uma reflexão sobre o auxílio que nós recebemos destes nossos amigos, espíritos superiores superiores a nós, que nos guiam, que nos auxiliam. Então, para começar esse estudo de hoje, nós vamos fazer o uso aqui de algumas questões do Livro dos Espíritos, obviamente, e fazer uma reflexão acerca da mensagem trazida pelo Emmanuel e também do texto que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, ele nos traz o seguinte na sua mensagem, que nós vamos ler no final. Mas, ali no comecinho dela, ele fala assim: confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Essa frase ela é muito significativa, porque ele nos traz, antes de tudo, a nossa memória, a confiança que nós devemos ter aos seres espirituais que têm uma missão de nos guiar pela senda do bem, pelo caminho do bem, espíritos que nos amam e que nos incentivam ao nosso próprio melhoramento, ao aproveitamento das oportunidades que nos são oferecidas. Então ele fala aqui para que a gente confie nesses nossos benfeitores, porque eles só querem o nosso bem e eles são superiores a nós como pais que sabem melhor do que nós aquilo que nós precisamos. São espíritos que estão a par de nosso planejamento reencarnatório, e que, obviamente, nos auxiliam na condução da nossa vida mediante a esse planejamento, já que, muitas das vezes, o esquecimento que nos é colocado durante a nossa vida corpórea, por bênção divina, nos impede de ver claramente o caminho que nós deveríamos tomar. Esse esquecimento do passado, obviamente, que não nos impede de alcançar as metas que nos foram colocadas com a nossa própria participação na nossa vida corpórea, que tem por objetivo fazer com que a gente caminhe, avance no nosso progresso espiritual. Então, esses benfeitores, eles sabem daquele nosso planejamento e intervêm de diversas maneiras durante da nossa vida corpórea, nos sugerindo, através das intuições que nós recebemos, que a gente muitas vezes não percebe, através dos conselhos que eles dão, que nós conseguimos captar através do nosso espírito, em que se reflete na nossa consciência, com os deveres que nós assumimos, os compromissos que nós assumimos, através do auxílio que nos permite avaliar o nosso comportamento, aquilo que nós estamos construindo na nossa vida, através mesmo de interferências, vamos colocar assim, de outras pessoas, talvez mais receptivas a receber aquela mensagem em um determinado momento, e que podem chegar até nós e nos dar um determinado conselho. Lembremos também que existem as faculdades psíquicas que têm possibilidades de intercâmbio entre um espírito encarnado e um espírito desencarnado. E essas faculdades psíquicas, das quais nós utilizamos dentro aqui do Espiritismo e fazemos um estudo e fazemos a educação e também utilizamos dela para o benefício de seres desencarnados, bem como de seres encarnados, que é a mediunidade, nós estudamos ela. Então, é uma faculdade que também nos permite
né, entrar em contato com esses seres e, dentro dos seus diversos graus, permitir que uma mensagem seja trazida para uma determinada pessoa. Né? Então, existem diversos meios pelos quais esses nossos benfeitores podem nos auxiliar. Né? Bem como durante o sono, né? Ou seja, o repouso do corpo físico, no momento em que o nosso espírito tem um pouco mais de liberdade, ou seja, ele se liberta provisoriamente, vamos colocar assim, né? Ainda mantendo a sua ligação com o corpo físico, mas ele tem uma libertação ou uma liberdade, né, relativa, em que o espírito se desprende momentaneamente do corpo físico e vai ter a possibilidade de entrar em contato com outros seres espirituais, inclusive os seus benfeitores espirituais, ou o seu benfeitor espiritual, né? Onde ele pode receber conselhos, onde ele pode ser redirecionado, né? Ou mesmo ele pode ser relembrado dos compromissos que ele assumiu antes do seu processo reencarnatório, e isso muitas vezes reflete, quando ele acorda, quando a pessoa acorda, né? Ela sente aquela vaga, né, lembrança daquele momento em que eles passaram juntos, né, e que se manifesta através de intuições, de boas ideias, ou mesmo, né, vamos colocar assim, de um puxão de orelha, né, para que a gente possa redirecionar os nossos caminhos. Então, esses nossos benfeitores atuam muitas vezes para nós, para o nosso benefício, né, e por isso Emmanuel já começa, né, confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que enriquecem os dias, né, mas, né, ele coloca uma advertência na sequência para nós, né, que a gente não esqueça das nossas próprias obrigações, para que a gente possa fazer um aproveitamento deste auxílio que eles nos oferecem, né? E aí vem grandes questões, né? Quais são, né, as nossas obrigações, né? E como aproveitar este amparo? E por que aproveitar? Como nós comentamos anteriormente, são espíritos superiores a nós e sabem aquilo que nós devemos construir para o nosso próprio adiantamento, né? E eles estão ali dedicados, amigos, nos oferecendo o melhor que eles podem em, de uma maneira que nós possamos redirecionar ou seguir com a nossa vida para cumprir um plano que nós mesmos optamos em construir, né? Então eles estão ali, né? E nós somos os grandes responsáveis por tomar a decisão com a nossa vontade, com a nossa decisão, com o nosso desejo de fazer ou não, né? Isso se traduz no que a gente chama de livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de escolha. Então, nem sempre, né, talvez, a gente vai escutar os nossos benfeitores, né? Porque ainda conservamos em nós, né, o orgulho e o egoísmo, e delas, né, nós podemos tirar diversas mazelas que nos cobrem os ouvidos e os olhos, né, para estes conselhos que nos são dados, né? Então, o conselho de Emmanuel aqui para nós é que nós confiemos, mas que nós não esqueçamos daquilo que nos compete, das nossas obrigações, já que o fruto do trabalho que nós realizarmos dentro de nós, no nosso próprio íntimo, no nosso próprio ser espiritual, é intransferível, né? As obrigações são para nós, né? E os resultados das transformações que nós promovermos dentro de nós vai ser transformado em uma felicidade ou uma infelicidade, né? Dependendo daquilo que nós construímos na nossa vida, e vai ser nossa, única e exclusivamente nossa, né? Então, neste capítulo, né, capítulo número 4, em que nós tratamos das questões 491 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta o seguinte: qual a missão do espírito protetor? Né? E aí os espíritos mesmos nos respondem: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha só. E tem uma mensagem muito bonita, né? Eu não sei, eu acho que é do Santo Agostinho, nesta, nesta parte do Livro dos Espíritos. Vou confirmar aqui, só um minuto. É isso mesmo. Na questão 495, né, aqui do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né, a questão 495, nós temos uma mensagem muito bonita aqui de São Luís e Santo Agostinho. Vale a pena muito ver e ler, né, aqueles que tiverem interesse. Uma mensagem muito bonita. Mas voltando aqui com o nosso estudo, né, esta mensagem nos auxilia a enxergar quais são as possibilidades do espírito protetor para conosco, já que isso para eles é uma missão. Estas ações incluem de nos guiar, de nos aconselhar, de nos auxiliar, de nos consolar, auxiliar no nosso ânimo, no nosso entendimento, na nossa compreensão das dificuldades, ou seja, através de nos levantar o ânimo nas provações da vida. Mas, em nenhum momento aqui é colocado que eles têm como missão resolver
né, os nossos próprios problemas, de trabalhar no nosso lugar. Isso não está escrito aqui, e é muito lógico, porque já que a construção ou a bagagem espiritual que nós carregamos em nós é o resultado de tudo aquilo que nós semeamos, de tudo aquilo que nós plantamos, justo também tem de ser aquilo que hoje nós conseguimos colher, né, como frutos do nosso próprio trabalho, que é esta construção individual e intransferível. Ou seja, nós não podemos transferir a responsabilidade daquilo que nós temos que fazer para ninguém, né? Precisamos trabalhar pela nossa própria construção espiritual. Ou seja, trabalhar o nosso intelecto, melhorar o nosso intelecto, aprender, estudar, trabalhar, bem como trabalhar nas nossas condições ou no nosso aprimoramento moral, através das lutas que nós fazemos dentro de nós mesmos para sermos menos orgulhosos, menos egoístas, né? Das quais estas batalhas morais resultam em uma maior, quando nós vencemos, né? Uma maior felicidade para o nosso próprio ser, né? E todas essas batalhas que nós enfrentamos e todo esse aprimoramento e esta depuração que nós temos como um processo durante a nossa vida encarnatória são oportunidades de aprendizado que nos são oferecidas, né? E à medida que nós vamos construindo esta felicidade, esta paz dentro de nós, com a nossa própria consciência, o espírito, que somos nós, né, vai ser mais feliz. É aí que ele constrói a sua felicidade, né? Ele vai ter como resultado das suas ações, do seu esforço, da sua vontade, ele vai ter uma felicidade maior enquanto espírito, né? E aí, apesar deste livro colocar a questão 491, eu achei muito pertinente que a gente colocasse também, pelo menos, né? Acho que vale o estudo de toda uma teoria, ou uma parte, melhor dizendo, do livro dos espíritos, né? Mas aqui eu coloco a questão 501 que nos auxilia também a compreender esta questão. Olha só. Na questão 501, Kardec pergunta por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo. Traduzindo essa pergunta, né, a gente poderia perguntar assim, questionar assim, por que os espíritos, ou o nosso guia protetor, de uma maneira ostensiva, aqui, por exemplo, nesse determinado momento, enquanto eu estou em estado de vigília, né, por que ele não simplesmente não aparece e não me fala ou não me dita aquilo que eu tenho que fazer? Por que não? Né? Essa é uma questão que passa pela nossa cabeça. Né? Aqui nós não estamos considerando, né, aquelas pessoas que têm a faculdade mediúnica e que têm a possibilidade, né, de ver através do seu espírito, né, o seu guia. Né? Nós não estamos falando aqui de uma faculdade de clara evidência, né, ou de evidência em que seria possível esse intercâmbio direto, né? Bem como outras faculdades mediúnicas, como a psicografia, em que nós poderíamos receber uma mensagem, ou na possibilidade de escutar também, né, com os médios audientes. Né? Nós não estamos falando dessas possibilidades. Porque para, né, a grande parte das pessoas que não possuem a faculdade mediúnica de maneira ostensiva, né, por que eles não aparecem? Né? A resposta dos espíritos é a seguinte: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não oraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinho. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e, de tempos a tempos, lhe brada, advertindo-o do perigo. E era interessante, né, essa resposta, porque, sendo de maneira oculta esta ação dos espíritos na nossa existência, é esta característica que faz de todos nós sermos médiums. Porque, apesar de não termos, né, talvez, uma faculdade ostensiva, né, salve os médiuns que apresentam uma faculdade patente, né, nós todos temos a possibilidade desse intercâmbio. E é isso que nos faz sermos todos médiuns. Né? Mais uma vez, esta faculdade, né, ou essa possibilidade de comunicação sendo oculta e não sendo de maneira patente, né, salve os médiuns que as apresentam, as faculdades, né, isso faz de que todos nós sejamos, de certa maneira, médiuns. Né? E essa resposta ela é muito importante para nós. Porque se esses nossos guias nos apresentassem
ou se apresentassem a todos nós, né, de maneira que todos nós conscientemente, né, no nosso estado de vigília, ou seja, acordados aqui, tivéssemos a possibilidade de ver todos os nossos guias, cada um de nós, né, a gente perderia o nosso livre-arbítrio, ou a possibilidade de escolha das ações, né, ou daquilo que nós temos que mudar, daquilo que nós temos que redirecionar, daquilo que nós temos que construir, dos nossos próprios, né, planejamentos reencarnatórios, que nós fizemos, inclusive, parte. Né? Se nós não tivéssemos essa liberdade de escolha entre agir e não agir, nós perderíamos o mérito das obras que nós construiríamos. Né? Então, a cada um segundo as suas obras. Dado que nós temos essa possibilidade de escolha, nós então temos a responsabilidade também dos nossos atos. Vamos supor, se o nosso guia se apresentasse para nós, desse uma série de instruções, e por conta dessas próprias instruções, nós, dessas ações, algo negativo resultasse daí, de quem seria a responsabilidade? Seria nossa ou seria do nosso guia espiritual? Né? Então, nós temos, obviamente que eles são, né, seres superiores a nós e que sabem melhor do que nós aquilo que nós temos que fazer. Mas quando nós temos essa liberdade, nós também assumimos a responsabilidade, bem como temos o mérito daquilo que nós construímos. E isso é muito importante, porque auxilia no nosso progresso espiritual, onde nós, através desse processo de aprendizagem, temos a oportunidade de nos melhorarmos, de progredirmos, bem como de resgatarmos erros, equívocos do passado que resultam, né, para nós em uma consciência de espírito mais tranquila, garantindo para nós uma felicidade, né, que nós temos como propriedade espiritual. Né? Então, esta ação dos espíritos, né, ela é sempre bem regulada, de maneira que não vai interferir no nosso processo de escolha ou na nossa liberdade de escolha. Né? Porque, tendo o mérito de tudo aquilo que nós construímos, bem como a responsabilidade de todos os nossos atos, este processo como um todo nos permite avançar. Né? Então, é muito interessante de entender esta questão. Né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos ainda esse ponto, aliás, né, que nos foi aconselhado para o estudo deste tema. Né? Então, antes que a gente faça a leitura da mensagem de Emmanuel, que nos auxiliou, né, nestas reflexões, né, vamos ler aqui esses pontos aqui. Ó. Eu acho importante o 3, 4 e 5. Né? Então, vai ser rapidinho. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu próprio espírito, ou seu espírito, melhor dizendo, teria permanecido na infância, em estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Item número 4. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem um mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Né? Nós estamos falando aqui, né, dos benfeitores e das bênçãos que nós recebemos deles, né? E este item que nós estamos lendo do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo Buscai e Achareis. Né? Aqui nós acabamos de falar de um trabalho em que é possível nós desenvolvermos a nossa inteligência, do qual nós precisamos nos esforçar, nós precisamos pensar, trabalhar com as nossas mãos, com o nosso cérebro, para nos desenvolvermos intelectualmente. Mas buscar e achareis também tem o seu sentido moral. Né? Kardec nos traz o seguinte: do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Né? Então, aqui resume todo esse amor e esse trabalho, esta missão que os espíritos superiores que nos guiam têm a nos oferecer. Né? São os conselhos, são as luzes,
é o auxílio que nós recebemos, sempre de maneira a nos permitir ter a liberdade de escolha, a responsabilidade dos nossos atos, bem como o mérito das nossas obras. Né? Então, eles nunca vão nos influenciar, né, tolhando, ou seja, cortando o nosso livre-arbítrio. Não, eles vão sempre nos auxiliar, nos dar forças, nos aconselhar, mas permitindo que nós tenhamos essa possibilidade de escolher. Porque este processo em que nós escolhemos também nos permite, através dos nossos próprios erros, aprender. Então, é um processo de aprendizado em que nós estamos nos desenvolvendo enquanto espíritos, aprendendo o que é o certo, o que é errado, o bem e o mal. E neste processo de aprendizado, né, nós muitas vezes precisamos ter as nossas próprias experiências, né, e nós precisamos aprender também com elas, mesmo que, de um certo ponto de vista, elas sejam equivocadas, errôneas. De toda forma, são experiências que nos ensinam e são experiências que vão nos enriquecer. Né? As oportunidades para a reparação também nos serão dadas. E isso está na justiça de Deus, que nunca fecha a porta a nenhum dos seus filhos, mas sempre através de oportunidades, seja nessa encarnação, seja em outras ou próximas encarnações, nos permite resgatar as nossas dívidas perante nós e perante os outros, né? Permitindo que a gente fique com uma consciência tranquila. Então, mesmo que esse processo de aprendizado contenha estas escolhas que nós fazemos e que resultam em erros, equívocos da nossa parte, né, as portas ao arrependimento, né, e à reparação nunca estarão fechadas. Por isso é que Deus permite que todos, mesmo que saiamos todos nós de um ponto em que somos simples e ignorantes enquanto espíritos, né, possamos chegar até a perfeição e trabalhar o nosso avanço, progresso espiritual, né, através dessas inúmeras encarnações. Isso é muito consolador para nós. Bom, pessoal, para finalizar esta leitura, ou este estudo de hoje, vamos ler aqui a mensagem que foi trazida pelo nosso benfeitor Emmanuel. Né? A mensagem se chama Benfeitores e Bênçãos. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos oferta. Pais abnegados da terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho que nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estimem, não nos carregam à luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramos-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do espírito. Todos temos problemas, reclamando do concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem, que depende exclusivamente de nós. Bom, meus amigos, é uma mensagem muito bonita, né, do Emmanuel, que nos remete, né, a esta responsabilidade que nós temos, né, para com este progresso espiritual que é intransferível e que depende, né, exclusivamente de nós. Todos nós recebemos muito amparo, muito auxílio. Os nossos benfeitores, né, eles derramam bênçãos de oportunidades sobre nós. Mas, como um princípio básico da justiça de Deus, temos a liberdade da escolha. Temos a possibilidade de, através do nosso esforço, da nossa vontade, né, sermos os obreiros do nosso próprio espírito, né, tendo o mérito das nossas próprias obras. Mas depende de nós, depende do nosso esforço. Né? Então, que a gente, nesta busca pela nossa ascensão espiritual, tenhamos sempre a consciência da nossa responsabilidade, né? Não atribuindo os fracassos ou as faltas que nós cometemos, né? Bem como as incertezas que nós temos na nossa vida, aos nossos benfeitores, porque nós precisamos também aprender e a seguir nesse progresso nosso. Né? Mas eles estarão sempre lá para nos dar suporte, para nos aconselhar, para nos amparar, para nos amar, para, enfim, auxiliar a nós na nossa jornada, né? Porque eles são os nossos guias, são para nós como os pais que ajudam e que guiam os filhos, né, por um caminho a ser trilhado. Né? Então nós devemos muito a eles todo o nosso amor e reconhecimento por seres que nos amam muito e que querem a nossa felicidade. Então, que através das nossas preces, dos nossos pensamentos, né, nós tenhamos sempre uma relação de filhos para com eles,
porque são, de fato, seres que nos amam e que nos auxiliam muito, né? Mas eles também entendem que depende de nós, né, a realização do nosso progresso interno e espiritual, né? Então, meus amigos, muito obrigado por esse estudo de hoje, né, por ter ficado até aqui conosco. Vou deixar esse material lá para leitura posteriormente, quem quiser, né? E fica aqui, então, mais um convite, né, para o estudo das obras de Kardec, né, e dos Espíritos. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e que os nossos guias espirituais estejam sempre conosco, nos auxiliando e que nós possamos ter sempre muita gratidão e amor por esses nossos amigos. Que assim seja. Então, até a próxima, o nosso próximo estudo.